Oi, gente, tudo bem? Vou fazer um breve apanhado do século XVI. Eu selecionei algumas coisas mais importantes para falar e daí, a partir dessa seleção, eu vou discorrer nesse vídeo. Só que, porém, não é tudo, tá? Então, você fala, o meu professor não falou isso do século XVI. Tá lógico, então não dá para falar de um século, ainda mais do século das grandes navegações, em apenas 10 minutos. Beleza? Vamos lá então para o século XVI, gente. Muito importante. Primeiro eu quero começar com as grandes navegações, gente. As grandes navegações têm uma importância enorme no mundo. Na verdade, ela não começa no século XVI, ela começa no século XIV. Né? Quem sai na frente é Portugal, por uma série de fatores, conseguiu unificar primeiro o seu reino, ele consegue organizar melhor sua sociedade, e ele, como ele estava também na Península Ibérica, ali ele estava de frente para o Oceano Atlântico, ele começa esse período de grandes navegações. Beleza? As grandes navegações que vai, ainda no século XV, chegar aqui em 1492 com Colombo em Cuba e depois Cabral em 1500 aqui no Brasil, ela vai mudar o eixo econômico do mundo. Se antes o eixo econômico do mundo era o mar Mediterrâneo, por onde passava a maioria das mercadorias, que chegava até a Europa, Oriente Médio, saía da Índia, agora vai ser o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico agora vai ser o novo eixo econômico. Portugal, por toda a costa do Brasil e também da África, ele vai criar uns armazéns chamados feitorias, que eram para armazenar e era também quase um ponto comercial e um ponto de guerra, porque também tinha que proteger. No século XVI, as grandes navegações também vai achar, através das grandes navegações, a Espanha vai achar muito ouro no México, principalmente ali, quando Hernán Cortés vai destruir os astecas, lá pro 1520, Hernán Cortés, e Francisco Pizarro, né, vai chegar até os Incas e destruir o Império Inca, o império mais bem articulado da América. Então, né, aí tem N fatores aí, o uso de arma de fogo é um deles, o medo de embarcações, homens montados em cavalo, todas essas questões, a briga interna que existia, os próprios astecas tinham inimigos internos, que eram povos conquistadores também, né? Então, existia aqui já a guerra. Aqui no Brasil também nós temos, de 1500 a 1530, o período pré-colombiano, onde que muitos navios naufragaram, várias batalhas entre os indígenas, não foi tão fácil conseguir vencer os indígenas. Inclusive, a maior causa de morte entre os indígenas não foi nem a arma de fogo, mas sim as doenças que os portugueses trouxeram, tá? Então, as grandes navegações, elas mudaram o rumo do mundo, mudaram o mapa do planeta. Ainda tem gente que fala que a Terra é plana, né? Colombo já falava lá em 1490 que a Terra era redonda. Mas tem gente ainda que, pelo amor de Deus, tá? No quesito religião, foi um período muito conturbado, mas muito conturbado. Tá? Nós tivemos a reforma protestante, que eu já fiz o vídeo, falando lá desde John Wycliffe, John Hus e também Martinho Lutero, mas todo o século XVI ele vai ter conflitos religiosos. Então você tem a reforma protestante e você tem a contra-reforma católica, que era para exatamente conter o avanço dos protestantes. E aí que é legal, nessa contra-reforma vai se criar uma instituição muito poderosa e muito forte, que é a chamada da Companhia de Jesus. E os membros dessa instituição são chamados de jesuítas, ou soldados de Jesus, que eles deveriam catequizar as pessoas, expandir a fé católica tanto na Índia, na Ásia, como aqui no novo continente, no novo mundo, como eles chamavam, né, o novo mundo América, catequizar os índios. Então, gente, olha só que legal. Um dos padres mais famosos, Padre Manuel da Nóbrega, José da Anchieta, são todos jesuítas que vinham aqui para catequizar os índios, expandindo a fé católica. Também fez lá uma série no Concílio de Trento, em 1540, lá 1530, 1540 vai ter o Concílio de Trento, tá? Não importa muito a data exata, mas é no século XVI, que vai falar que os padres têm que
exercer o seminário, vai reforçar que os padres não podem casar, que desde 1056 os padres já não podiam mais casar, tá bom? Na França nós temos um conflito religioso muito forte, lá para o ano de 1570, né? Eu não vou entrar muito bem em cada ano, cada dia, cada data, que isso não importa. Mas nós temos a noite de São Bartolomeu, onde que os próprios católicos saíram executando uma série de protestantes, né? Essa noite foi um massacre realmente. Alguns historiadores falam 2, outros historiadores falam 3, outros falam 2,5. Então, entre 2 a 3 mil protestantes foram massacrados. Crianças, idosos, velhos, até cachorro foi morto lá na noite de São Bartolomeu. Que mais para frente teria na França o Édito de Nantes. O que seria o Édito de Nantes? Onde todos podiam exercer sua religião livremente. Então, a liberdade religiosa para ter um país, para que o comércio aconteça, para ter contribuição de impostos. Eu não posso viver num país em guerra permanente. Isso vale até hoje, né? Parece que tem gente que não consegue ver que colocar o país sempre em briga política, religiosa, eternamente, é ruim até para o comércio, os negócios, até para o seu país desenvolver. Também no século XVI, é muito importante essa passagem, vai ser a passagem da União Ibérica, quando Portugal e Espanha vão se unir. Aí eu vou fazer um breve relato, rapidinho. Como que começou isso? O rei Sebastião, de Portugal, jovem rei, ele queria resgatar aquele espírito guerreiro dos cavaleiros da Idade Média, dos cruzados. E ele falou, vamos lutar, vamos invadir o Marrocos. Montou uma força muito poderosa de 20 mil homens, né, todos bem armados, equipados, tal. Ao desembarcar em Marrocos para lutar contra os infiéis, que eram os muçulmanos, que naquela época eram muito poderosos, né, até hoje tem uma força considerável, é a segunda maior religião do mundo, o que aconteceu? Eles desembarcaram com 20 mil homens, os caras, alguns historiadores estipulam que eles estavam até com 200 mil homens. Outros mais modestos, 50 mil. Mas bom, eles estavam com uma força de exército talvez 10 vezes maior do que a dos portugueses. O que você acha que aconteceu? Mataram todos os portugueses. Massacraram os portugueses e o corpo do rei nunca mais foi achado. Bom, quem que sobrou então? Sobrou o outro rei de Portugal que vinha a ser, era um idoso, né, de 70 anos, que na época, ter 70 anos na época, ter 100 anos hoje, porque não se viviam tanto. E aí Felipe II vai colocar todos os seus homens na fronteira. Quando o rei morreu, Portugal falou, olha, pode entrar, né? Já que você quer ser rei, você já não queria deixar você ser rei, mas não tem o que fazer lutar contra a Espanha. A Espanha tem uma armada chamada a Invencível Armada, porque ela era muito poderosa. Inclusive na Batalha de Lepanto, no Mar Mediterrâneo, contra os muçulmanos, ela vai esmagar os muçulmanos. Então, em 1580, nós temos a união entre Portugal e Espanha. Os dois vão se unir na chamada União Ibérica. Outra coisa muito importante também que vai acontecer é que todos os inimigos da Espanha vão passar a ser de Portugal. E lógico que vão começar a atacar o Brasil. Por isso que no século XVII, Holanda, que era inimiga da Espanha, vai invadir o Brasil, ainda no contexto da União Ibérica, tá bom? A Invencível Armada vai ser destruída pela própria Inglaterra, que começa a decadência da Espanha, não é de repente, a decadência do Império não é de uma hora para outra, porque Espanha e Portugal, naquele período, a União Ibérica, né, ou vamos dizer assim, a Península Ibérica era o lugar mais rico e poderoso do mundo. Né? Portugal foi o primeiro país a chegar no Japão, para vocês terem uma ideia. Tá? A maior quantia de ouro e prata quem tinha no mundo naquele período era a Espanha. Então, começa o declínio após a derrota da Invencível Armada da Espanha e da Península Ibérica e a ascensão de outras potências navais, principalmente a Inglaterra, mas nós também temos as potências holandesas e depois a França, etc. Bom, o vídeo é isso que eu ia falar do século XVI. Olha, não falei do tráfico de escravos, não falei de São Paulo, a criação de São Paulo em 1554,
a formação da cidade de Salvador, São Salvador, a primeira capital do Brasil. Não falei da invasão de Angola, do Zaire, do Congo, né? Não falei disso daí. É muita coisa para falar. O século, realmente o século XVI foi um século dramático na história humana. O nível de mortandade, o nível de guerras e conflitos, se você estudar as histórias dos conquistadores, é terrível para a humanidade. E aqui no território americano existia 50 milhões de indígenas. Né? Após o século XVI e XVII, nós vamos ter aí em torno de 2 a 1 milhão de indígenas aí em todo o território americano. No Brasil existia 8 milhões, ficaram apenas 250 mil. Só para você ter uma ideia do que foi o século XVI, tá bom? Então eu só fiz uma passagem, estamos na pandemia, então pelo menos os pontos principais vocês têm que saber.